Continuando então, a energia, quando ela está armazenada, e ela não está em nenhum, e nosso sistema, a matéria, não está em nenhum desses processos, transição de fase, mudança de estado físico ou reação química, e a energia está armazenada na matéria, ela é chamada de energia interna. Agora, essa energia interna, parte dela sendo trocada, né, sendo ou utilizada para um processo exotérmico ou demandando, né, um ganho de energia num processo endotérmico, essa troca ela só pode ser feita, esse aumento ou diminuição da energia interna, na forma de calor e ou trabalho. Então, o calor é a energia que é trocada, principalmente por diferenças de temperatura. Quando nós colocamos dois em contato, duas porções de matéria que estão em temperaturas diferentes, elas vão trocar calor de maneira que até as suas temperaturas se igualarem e atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico. E o calor também, ele é demandado para romper ligações químicas ou ele é liberado quando uma ligação química é formada. E o trabalho é a forma de energia durante a transferência, né, que é capaz de ações como mover peças, mover êmbolo, né, mover um pistão, separar cargas elétricas, gerando diferença de potencial. Então, esse tipo de processo. O nome próprio já diz, né? Realização de trabalho, tá? Então, daí vem a chamada equação da primeira lei da termodinâmica, em que a variação da energia interna é representada por U, então a variação da energia interna, ela pode se dar na forma de calor e ou trabalho. Então, ΔU igual a Q mais W, sendo que um deles pode ser igual a zero, ou ambos podem ser diferentes de zero. Ou seja, o mesmo processo pode envolver fluxo de calor ou realização de trabalho, tá? E no caso de entalpia, onde é que essa grandeza, esse conceito tão utilizado, né, onde que ele surge nesse contexto? Então, a entalpia, ela é definida como H, né, representada pela letra H, ela é dada por U, que é energia interna, mais PV, que é o produto da pressão pelo volume. Então, essa é a definição fundamental de entalpia. E a variação de entalpia, né, nós vamos demonstrar que o ΔH ele se iguala ao calor trocado à pressão constante quando nós aplicamos um delta a essa expressão aqui. Então, ΔH igual a ΔU, e como aqui nós temos um produto, a gente vai ter, então, mais ΔP vezes V, mais P vezes ΔV, né? ΔP vezes V, mais V vezes ΔP. Então, no caso de a pressão constante, nós não temos ΔP. Então, ΔH igual a ΔU mais P ΔV, né? Então, nesse contexto aqui, esse termo faz o papel do trabalho, como será aprofundado em estudos de termodinâmica, em outras disciplinas do curso, né? ΔU, energia interna, então o ΔH, ele se iguala ao calor trocado à pressão constante, sendo que, quando o processo é exotérmico com liberação de calor, ΔH é menor que zero. E ΔH é maior que zero no processo endotérmico, ou seja, com absorção de calor, tá? Então, a entalpia é que representa esse calor. Na termoquímica, a gente enfatizou na definição dela que a termoquímica é o estudo das trocas de calor que acompanham processos. E quando esses processos ocorrem a pressão constante, esse calor nada mais é do que a entalpia. E nesse contexto, a entalpia, como o calor trocado a pressão constante, ela é tão difundida porque pela simplicidade de processos que ocorrem à pressão constante. Basta o processo ser realizado em equilíbrio com a pressão atmosférica, em contato com a atmosfera, né, mesmo que não seja um contato direto, mas com partes que permitam esse equilíbrio, né, de pressões, de modo a se igualar com a pressão atmosférica. Ao contrário da gente controlar
processo a volume constante. É possível fazer o processo a volume constante com gases, que a gente aprisiona o gás em um determinado recipiente. Mas para líquidos e sólidos é muito difícil manter o volume constante, porque se variou a temperatura, as fases condensadas, né, líquidos e sólidos, elas têm uma dilatação térmica. Então, o volume, na realidade, ele é uma função direta da temperatura. Então, você manter ele constante é muito difícil, né, experimentalmente. Então, por isso que é tão difundido a entalpia como calor trocado a pressão constante. Como eu já mencionei, a principal fonte de variação de entalpia nas reações químicas ela se dá, né, através de formações e rompimentos de ligações químicas. Então, fazemos medidas experimentais do resultado global. Então, quando a gente faz uma reação em laboratório e mede o calor envolvido em todo o processo, a gente está medindo o resultado global. A gente não está tendo acesso à contribuição de cada uma das substâncias. Então, como é que a gente faz para buscar uma maneira de considerar a contribuição de cada uma das substâncias para uma reação? Aqui nós temos um exemplo de uma reação, né, que é a combustão do metano. CH4 mais 2O2, dando CO2 mais água. É a combustão completa, é aquela que forma dióxido de carbono. Então, a gente, medindo em laboratório, a gente detecta que tem um ΔH de reação de menos 890 kJ por mol. Então, esse sinal negativo está indicando que ela é exotérmica e libera calor. Esse símbolo aqui em cima, né, ele está indicando que ela foi feita nas chamadas condições padrão, que é a pressão constante de 1 bar. Né? É uma pressão muito próxima à pressão atmosférica em muitas regiões aqui do nosso planeta. Tá? Normalmente, então, a condição padrão, ela sempre se refere a esse valor da pressão. Então, a gente sempre tem que verificar para dados tabelados, mesmo sendo padrão, a que temperatura eles se referem, apesar de que, na maioria dos casos, a temperatura é ambiente também. Então, como é que a gente faz para saber a contribuição de cada uma das substâncias envolvidas para esse ΔH global? Então, para cada uma dessas substâncias, o ΔH de reação, de formação delas, a partir das matérias-primas, que são os elementos químicos, no chamado estado de referência, que é o estado. A gente vai mostrar exemplo daqui a pouco, vai ficar mais claro, né? No estado de referência, para essa reação de formação de cada substância a partir dos elementos no estado de referência, ou seja, no elemento no seu estado químico mais estável, esse ΔH foi medido. E se a gente atribuir que o ΔH de formação das matérias-primas é igual a zero, então, sendo a única substância formada, a gente pode considerar que aquele ΔH de formação é toda a energia envolvida na formação das ligações químicas daquela substância. Então, isso foi feito para muitas substâncias. Então, aqui eu repeti a reação que está ali atrás. No outro slide, aqui eu coloquei o valor do ΔH de formação tabelado para o metano. Ó, POA2 é zero, porque ele é o estado de referência do elemento químico oxigênio. Data lá de formação do CO2 é esse daqui, o da água é esse daqui. Então, que informação é essa de cada uma das substâncias a partir do estado de referência? Então, para o metano, aqui é a reação do metano a partir dos elementos. O que tem no metano? Tem carbono e hidrogênio. Então, o estado de referência do carbono é o carbono grafite. O estado de referência do hidrogênio é o hidrogênio gasoso H2, certo? Então, por que está balanceado aqui? Porque tem 4 hidrogênios aqui. Então, se a gente atribuir ΔH de formação 0 para o carbono grafite, 0 para o hidrogênio, o ΔH medido para essa reação, ele vai, entre aspas, a gente vai botar todo na conta da formação das ligações no metano. Mesma coisa para o CO2, ó. O CO2, tá vendo que o estado de referência do elemento carbono é o carbono grafite, né? E a mesma coisa foi feito para a água. Então, ó, uma vez que é para o grafite, ele vai ocorrer para todos eles. Então, a gente continua daqui a pouco, porque o tempo está acabando aqui do vídeo. Tchauzinho.